Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, o Cristo, a toda a igreja militante do Senhor Jesus. Mais um dia da meditação da Palavra de Deus e nesta oportunidade nós estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 4, que o mesmo diz assim a Palavra de Deus. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorardes, ou me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos e meus queridos amigos, nesta oportunidade nós estaremos meditando precisamente no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, pois esse capítulo ele vai se dividir em 4 epígrafes, falando sobre a tentação de Jesus. Jesus volta para a Galileia, fala também sobre a vocação de discípulos e como também Jesus prega a toda a Galileia e cura muitos enfermos. Mas nessa oportunidade estaremos falando do capítulo 4, precisamente o versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus, ou quando Jesus é tentado. A tentação, meus amados irmãos, ela é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até o nosso Jesus, sendo perfeito, sendo Deus, sendo Filho de Deus, Ele sendo o autor, Ele sendo o verbo, Ele mesmo foi tentado. Então, veja que a tentação, nós não estaremos isentes dela. Pelo contrário, ela virá e nós precisamos estar preparados. Dentro desse texto que nós lemos, quando analisamos a tentação de Jesus, percebemos que o diabo o tentou nas principais áreas da existência humana. Ou seja, o diabo, ele, nas principais áreas, nas áreas essenciais que nós vamos falar aqui, precisamente eu quero destacar as três principais áreas que o diabo tentou a Jesus naquele momento e que até hoje ele continua usando desse subterfúgio para nos tentar e nos tirar do propósito e da presença de Deus. A primeira necessidade ou a primeira tentação que o diabo lançou ou veio sobre Jesus foi justamente a necessidade física. E
por que não dizer fisiológica. Quando eu falo disso, é bem verdade e vale salientar que após 40 dias sem alimentar, ou seja, sem Jesus se alimentar, a Bíblia diz que veio o diabo e o tentou. Ou seja, Jesus, depois de 40 dias isente, né, do mundo, enfim, dedicado à oração, dedicado ao jejum e a consagrar-se para Deus, evidentemente que o seu corpo físico, essas necessidades que Jesus estava sentindo, é a mesma que nós sentimos também hoje. Não apenas envolve o alimento, pois o corpo humano tem necessidade de comer, de beber, enfim, várias outras necessidades. Mas precisamente, a primeira tentação de Jesus se dá-se na esfera dos apetites, né? E aí a Bíblia vai nos dizer que o diabo olha para Jesus, como diz o texto, chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Sabendo o diabo que Jesus estava faminto ou com fome. Então veja, o que eu quero nesta oportunidade aplicar para as nossas vidas é que o diabo simplesmente sugeriu que Jesus, que ele tirasse vantagem do seu privilégio, né? Em especial para prover as suas necessidades imediatas ou físicas. E é isso que o diabo tem feito. Tentou Jesus para que ele usasse o poder que foi lhe concedido, o poder que foi lhe otorgado, para, em favor das pessoas, para executar em favor da humanidade. Foi esse o propósito. O diabo queria inverter isso, para que ele se usasse do seu poder para benefício próprio. E é isso que tem acontecido nesses últimos dias. Tomamos muito cuidado, meus amados irmãos, para que nós não possamos cair na mesma tentação, que não é algo novo, mas isso desde o princípio. Ele nos tenta a pegarmos ou usarmos nosso poder e ali trazer ou suprir ou prover as necessidades físicas nossas imediatas. Tomamos cuidado, porque tudo aquilo que Deus nos deu não é nosso, é do Senhor Jesus. Quantos têm pego o que Deus lhe deu, exemplo, os dons que Deus lhe deu, e tem usado para benefício próprio, e tem usado para se beneficiar, para tirar das pessoas algum proveito, para tirar das pessoas, seja lá o que for, algum benefício, e aí suprir as suas necessidades. Tem usado os dons, revelações, curas, enfim, dentre outros, para benefício próprio, para atrair para ele e para suprir as suas próprias necessidades. Tomamos muito cuidado, porque isso o diabo tem feito e infelizmente tem conseguido êxito na vida de muitas pessoas, e aí ele está brincando, dando corda, mas quando chegar o momento, ele destruirá e ele colocará muitos, como tem colocado, jogará muitos na lona, porque tem caído na tentação do diabo, que é o nosso inimigo, e que nós precisamos estar atento àquilo que ele tem projetado para nos destruir. A segunda tentação que Jesus sofreu é basicamente falando sobre a identidade e propósito, as necessidades, por que não dizer as necessidades espirituais? Porque ele vai dizer: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Veja que o diabo está usando a palavra para querer inverter as coisas, para falar meia verdade. E é isso que ele tem feito. Tem feito a inversão de valores e tem, nesses últimos dias, mostrado que a verdade é a mentira e que a mentira é a verdade. Mas isso ele não vai conseguir, porque ainda existe a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, e a sua igreja para proclamar a verdade do Senhor Jesus e manifestar o reino de Deus na terra. Mas, pois bem, então ele procura e mostra a Jesus que se ele fizer isso, ele está cumprindo a palavra. Ele quer colocar certamente dúvida na identidade, no propósito de Jesus. E na verdade, meus amados irmãos,
a importância de você saber quem é você em Deus. A importância, vou repetir, a importância de você saber quem é você em Deus. Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha convicção, Jesus tinha a sua própria identidade e sabia o propósito definido para que ele veio. E nós precisamos saber disso, porque senão seremos facilmente enganados pelo diabo. Pois vejamos que as gerações do tempo presente, muitos têm ficado sem identidade, não sabem o propósito da sua vida e têm, irmãos, caminhado por caminhos que levam à morte. Que neste momento nós paramos para refletir nisso. Quem somos diante dele? Jesus sabia, por isso que Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus sabia quem era, não precisaria mostrar-se ou mostrar quem ele era ou o que ele iria fazer. Vejamos que no capítulo anterior que lemos dessas leituras bíblicas, uma voz, assim que Jesus saiu do batismo, uma voz já dizia para ele, eis aí, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, a voz de Deus, do Pai Eterno, comprovando, tu és o meu filho amado. E agora o diabo está perguntando, se tu és filho de Deus. Então perceba que o diabo quer confundir, mas Jesus, com a sua própria identidade e com um propósito definido, não foi enganado pelo diabo. Precisamos ter identidade, precisamos ter definido um propósito que Deus tem em nossa vida, para que assim não sejamos enganados. Pois hoje, meus amados irmãos, a igreja, ela tem um grande desafio. Hoje há muitas pessoas que vivem sem identidade. E muitas das vezes nós percebemos, olhamos para as redes sociais e tem pessoas que não vivem sem as redes sociais, se expondo às suas particularidades, porque querem publicidade, porque querem realmente mostrar o que está fazendo, mostrar o que é. E na verdade nós não precisamos mostrar, nós só precisamos executar as obras de Deus, nós só precisamos mostrar a palavra de Deus, e é isso que tem que ser. O que hoje nós temos é que muitas das vezes a tentação é de ser visto, é de ser notado, é o desejo por publicidade, e isso se torna um fim. Isso se torna o cume de todas as coisas. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos saber quem somos e o que Deus tem em nossa vida. O propósito que Deus tem em nossa vida. É como se alguém quisesse mostrar ou dizer o que está fazendo e quem Ele é. Nós não precisamos mostrar isso para ninguém, porque nós já somos, porque Jesus garantiu isso. Pense nisso e feche essa brecha para que o diabo não consiga vença você nessa tentação, pois, irmãos, diuturnamente ele tem nos tentado para que caiamos nas mesmas tentações que Jesus foi assim testado. E a terceira e última fala sobre a ganância e o poder. Por que não dizer? As necessidades de autoestima e de poder. Veja que o diabo ainda leva Jesus num penáculo muito alto, mostra todos os poderes, mostra os reinos, a glória do mundo, superficialmente, e ele diz, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei isso, eu te darei os reinos. Perceba que estamos falando de ganância, de poder, é isso que o mundo está vivendo hoje. A busca frenética pelo poder, a busca frenética pelo ter, pela ganância, pelo poder. Em capítulos anteriores nós falamos do rei Herodes, que matou até suas próprias famílias para ter poder, para estar no poder, por causa da ganância que havia no seu coração. E a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos a todo custo, ele cai em cilada. Eles são tentados e caem na tentação e são destruídos. Veja que o diabo oferece atalhos aqui. Perceba isso. Preste muita atenção nesse texto. O diabo oferece atalhos a Jesus. Ele oferece o caminho mais fácil, o mais decisivo caminho ao poder da vitória. Ele está dizendo, Jesus, há um atalho aqui. Você pode dominar os reinos agora, você pode ter poder agora, sem antes passar pela cruz. É isso que o diabo estava querendo dizer. Sim, Jesus ganharia
e Jesus ganhou. E Jesus teria os reinos pelo modo que o Pai tinha determinado. Porque isso a Bíblia já nos afirma, que ele seria rei, que ele dominaria o mundo, os reinos seriam no seu governo. Isso já estava predito. Só que, meu irmão, Jesus sabia que o poder e o reino lhe seria entregue nas mãos, não sem antes passar pela cruz, não sem antes passar pelo sofrimento, sem o seu sacrifício. Não há atalhos, escute isso aqui, grave isso no seu coração. Não há atalho nos planos de Deus. Os planos de Deus, irmãos, ou o plano de Deus, não existe plano B, só existe o plano A. E para a tua vida, não pegue atalho. Por mais que o diabo queira te oferecer reinos, poder e ganância, rejeite assim como Jesus rejeitou. Rejeite assim como Jesus recusou. Não queira andar em atalhos. Faça a coisa certa, caminhe do modo certo, porque o propósito de Deus será cumprido na sua vida. Vai chegar o tempo determinado de Deus te exaltar, de Deus glorificar o nome dele pela tua vida, de Deus te levantar, de Deus te usar. Agora, caminhe pelo modo certo e rejeite os atalhos que o diabo tem oferecido dioturnamente. Eu concluo nesta oportunidade com os versículos últimos que dizem: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Irmãos, só existe um que é digno de adoração, só existe um que é digno do nosso respeito, reverência e adoração. É o nosso Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o digno da nossa adoração. Somente a Ele adoremos, somente a Ele prestaremos culto. Deixamos de lado toda a idolatria, seja por pessoa, seja por coisa, ou seja por outros deuses que não são deuses, na verdade são ídolos. Mas que o Senhor seja exaltado e esteja em primeiro lugar na nossa vida, na nossa família. E quando Jesus disse isso, retira Satanás, a Bíblia diz que com isto o diabo o deixou e logo após os anjos vieram e serviram a Jesus. Todas as vezes que você rejeitar as propostas do diabo e correr para os braços do Senhor e fazer a coisa certa e andar nos caminhos do Senhor com justiça e fidelidade, anjos virão para te servir, ou seja, bênçãos virão sobre a tua vida, providências virão sobre a tua vida, confirmações de Deus virão sobre a tua vida, autenticidade virá sobre a tua vida, propósitos maiores virá sobre a tua vida, portas se abrirão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Prepare-se, se você tem vencido as tentações da vida, tem anjos de Deus te servindo e abrindo porta que jamais você imagina. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e aplique esse texto, esta palavra, esta meditação no teu coração. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse que vos fala é o pastor José Marcelo. Esta foi a meditação deste dia. Que Deus te abençoe.